Sandra retorna viva e pega Celso de surpresa em sua própria casa. Com um olhar malicioso, coloca o irmão contra a parede, exigindo que ele recupere as joias, ameaçando expor um terrível segredo que ele vem escondendo há anos. Enquanto isso, Dita sente o perigo se aproximar e Candinho percebe que sua amada está em risco. Será que Candinho vai conseguir salvar Dita a tempo? E como ele vai enfrentar Sandra e Celso quando a verdade finalmente vier à tona? Celso está sozinho na sala, mergulhado em pensamentos que não consegue organizar. O relógio da parede marca um tempo que parece não passar, e o silêncio pesa tanto quanto a culpa que o consome. Ele se levanta para apagar as luzes quando escuta um leve rangido vindo do corredor. A princípio pensa que é o vento, mas o som da porta se abrindo faz seu corpo gelar. Lentamente, ele vira o rosto, e o que vê o deixa sem ar. Sandra está ali, parada, viva. Por um instante, Celso acredita estar diante de uma miragem. A taça em sua mão quase cai e sua voz mal sai. Sandra? Pergunta incrédulo. Ela dá 2 passos à frente, com um meio sorriso que mistura deboche e provocação. Ora, pela sua reação vejo que você entendeu o meu recado. Eu estou de volta, meu irmão. Faz uma pausa e ergue o queixo com orgulho. Me fingi de morta, sim, mas foi por uma causa maior. Eu não nasci para voltar para a cadeia. Celso respira fundo, a voz trêmula. Então, aquilo tudo foi uma farsa? Meu Deus, Sandra, você está viva! Ele se aproxima um pouco, ainda atônito. O que você fez foi uma loucura, um risco enorme. Sandra dá de ombros, dissimulada. É o risco que eu tive que correr para escapar da polícia. E olha só, funcionou. Celso passa a mão pelos cabelos nervoso, sem saber se sente alívio ou raiva. Mas você não precisava chegar a esse ponto. Podia ter ido embora com a Inês, começar de novo em outro lugar. Ela solta uma risada seca. Para ser caçada igual gato e rato? Me poupe, Celso. Os olhos dela cintilam, como se guardassem algo que ele não entenderia. Eu sempre fui mais esperta que isso. Sandra dá um passo à frente e circula a sala como quem examina território alheio. Ela lança um olhar malicioso e diz: A Inês me contou o quão triste você ficou. Celso engole seco, tentando manter o controle. Não vem distorcer as coisas. Eu chorei porque achei que você tinha morrido, Sandra. Ah, Celso, meu irmãozinho. Ela o interrompe, aproximando-se mais com um sorriso frio e calculado. Você pode fingir que sente raiva. Pode dizer que quer me denunciar, que me acha um monstro. Mas no fundo você me ama. Sempre amou. Ele desvia o olhar, confuso entre o que sente e o que deveria sentir. Você não sabe do que está falando. Sei, sim. Sandra fala com voz mansa, quase doce, mas o veneno está ali, escondido em cada sílaba. Você pode até tentar me odiar, mas não consegue. Eu sou o seu espelho, Celso. E o espelho, por mais que se quebre, sempre reflete a verdade. O silêncio se instala novamente. Celso dá um passo para trás, tentando se recompor, enquanto Sandra, com aquele mesmo sorriso enigmático, se encosta na parede como se tivesse todo o tempo do mundo. A tensão paira no ar. Ele não sabe se deve abraçá-la ou expulsá-la dali. Ela apenas o observa, satisfeita, como quem já venceu a guerra antes mesmo de começar. Celso ainda tenta recuperar o fôlego da surpresa quando fala. Olhos rasos d'água e voz que treme mais do que queria admitir. É claro que eu te amo. Você é sangue do meu sangue. Eu nunca escondi isso. Mas olha o que você fez com a Dita. O que você ia fazer com o Candinho? Acha que isso é certo? Que eu tenho que ficar passando a mão na sua cabeça como se nada tivesse acontecido? Sandra solta um riso contido, um som seco e cortante. Revirando os olhos, ela responde com a calma de quem já calculou cada movimento. Ora, Celso, não me venha com moralismo barato agora. Você fez e faz coisas muito piores. Ou devo te lembrar de uma coisinha inconveniente? Você sabe muito bem onde está o filho do Candinho. E o mais patético é que enquanto enxuga as lágrimas do caipira, você esconde o menino como se fosse um troféu sujo.
A acusação cai na sala como uma pedra. Celso empalidece. A negação tenta nascer na sua boca, mas a voz não vem. Sandra aproxima-se devagar, como quem conta uma piada que só ela entende, e continua com malícia. Uma hora a verdade vem à tona, maninho, e quando vier você vai sentir o gosto amargo do remorso. Desesperado, ele agarra na última linha de defesa. A palavra por favor. O que você quer de mim, Sandra? Não faz isso. Eu te imploro. Ela inclina a cabeça, olhos brilhando com uma satisfação fria. Simples. Ou você me ajuda a pegar as joias que estão na casa do Candinho, ou eu abro a boca e conto tudo. Conto que você, o homem que ele chama de amigo, foi quem escondeu o filho dele num orfanato de quinta, sujo, longe, para que o herdeiro não atrapalhasse seus planos. Celso sente o chão sumir. A chantagem tem cheiro de pólvora. É certa, é direta. E o tom com que ela diz orfanato de quinta é um tapa na cara. Ele tenta argumentar, gagueja. Eu mudei. Eu não queria que Samir fosse herdeiro. Eu tive medo, eu pensei. Sandra corta com um sorriso venenoso, quase maternal. Medo? Sempre tão covarde, meu caro. Você já fez escolhas por cansaço, por ambição, por covardia. Agora vai aprender o preço. Você tem até a noite para me entregar as joias. Ela recua alguns passos, deixando-o com a sentença no ar. Celso observa a irmã, dividido entre o remorso e a urgência de consertar. A desconfiança que antes o corroía, agora vira pânico. Se Candinho descobrir, tudo se desfaz. E Sandra, calculista, sabe exatamente onde apertar. O relógio na parede volta a marcar cada segundo como uma contagem regressiva para o desastre. Celso permanece imóvel na sala, o rosto pálido, o suor frio escorrendo pela testa. A revelação de Sandra o deixa em pedaços. Ele tenta entender em que ponto se perdeu, mas a voz dela ainda ecoa em sua cabeça como um sussurro venenoso. Ou me ajuda, ou eu conto tudo pro Candinho. O peso do segredo o consome. Ele se senta, passa as mãos pelo rosto e pensa que, se Sandra abrir a boca, sua vida acaba ali mesmo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a noite cai tranquila e Dita repousa com a cabeça no ombro de Candinho. Assim que Estela voltar, pois eu sinto que ela vai voltar. Eu prometo que volto a morar com você na mansão. É que agora a Anabela está precisando de mim aqui morando mais ela. Candinho dá um sorriso tímido e os dois serenos, acreditando que enfim terão paz. Nenhum dos dois imagina que o perigo tem rosto e nome e que a víbora da Sandra, que juravam morta, já planeja o próximo bote. Candinho suspira e quebra o silêncio. Agora só falta a Estela e o meu menino aparecer. Aí sim tudo vai ficar bem, Dita. Ela o olha com ternura, acariciando-lhe o braço. Eu também sinto isso, Candinho. Lá no fundo, algo me diz que a Estela está viva e que o seu filho, ele está por aí, crescendo em algum lugar. Candinho abaixa a cabeça, a voz embargada. Ah, Dita, às vezes eu fico pensando, sabe? Como pode ter gente tão ruim nesse mundo? Quem seria capaz de sumir com um bebê, um inocente? Dita suspira fundo. O olhar, que antes era doce, agora se torna pensativo, carregado de algo que ela mesma tenta entender. Uma hora a verdade vem à tona, Candinho, mas tem uma coisa que sempre me deixou encucada nessa história. Ele franze o senho, curioso. Que coisa, Dita? Ela hesita, medindo as palavras com cuidado. Para um bebê sumir assim, sem deixar nem rastro, é porque teve gente de dentro, gente próxima, que sabia de tudo, alguém da sua confiança. Candinho a encara, o semblante sério. Tá querendo dizer o quê, mulher? Que tem alguém fingindo ser meu amigo e passando as pernas em mim? Eu não tô afirmando nada, responde Dita, num tom sereno, mas com aquele olhar que carrega desconfiança. Só tô dizendo que na vida nem tudo é o que parece. Às vezes o inimigo senta na nossa mesa, come do nosso pão e ainda jura lealdade. Candinho balança a cabeça, inconformado.
Não é possível. Quem faria uma coisa dessas comigo? Alguém que tinha algo a ganhar com isso, Candinho. Dita aberta a mão dele com firmeza. Se você quer mesmo encontrar o seu filho, vai ter que abrir o olho, desconfiar de todo mundo que sabia da gravidez da sua mulher, de quem estava perto quando ela deu à luz. O silêncio que segue é pesado. Candinho sente o peito apertar, a mente girar. Ele tenta se lembrar de quem estava por perto naquele tempo. Celso. Ele era o mais próximo, mas prefere não acreditar. É duro, Dita. Pensar que alguém podia ter feito isso comigo. Ela sorri triste. Eu sei, meu bem. Mas o destino não deixa nada escondido para sempre. E se depender de mim, a gente vai descobrir o paradeiro desse menino, nem que seja a última coisa que eu faça. Candinho a abraça, buscando conforto, sem perceber que o que Dita chama de pressentimento é, na verdade, o prenúncio da tempestade que vem aí. Porque, enquanto eles fazem promessas à luz fraca da lamparina, Sandra se prepara para usar o segredo mais sujo contra Celso. O mesmo segredo que pode destruir a confiança de Candinho de uma vez por todas. A noite termina silenciosa, mas o clima já mudou. O amor e a esperança dividem espaço com a desconfiança que nasce em Dita. E quando essa mulher começa a farejar mentira, ninguém escapa ileso. Celso sente o peso da noite como se uma laje estivesse sobre o peito. Ele respira curto, as mãos tremem, e quando volta a olhar para Sandra, não encontra irmã nenhuma, só uma pessoa capaz de tudo para conseguir o que quer. Você não entende, Sandra, ele tenta, voz trêmula, buscando um último resquício de humanidade na mulher à sua frente. Se o Candinho souber disso, ele nunca vai me perdoar, nunca. Sandra sorri, mas é um sorriso sem calor, quase uma advertência. Revirando os olhos com aquela pose de quem já ganhou a rodada, responde com um tom que mistura desdém e prazer pelo dano alheio. Problema seu, Celso. Se tivesse me ajudado a pôr as mãos nas joias antes, não estaríamos nesse impasse. Eu não precisaria me fingir de morta, não teria arriscado a pele. E você não estaria com o pé enfiado numa lama que fede a cadeia. Celso empalidece, tenta argumentar, buscar um refúgio entre as justificativas, mas as palavras escorregam como óleo no tecido da culpa. Eu mudei. Não mereço. Sua voz quebra. Sandra aproxima-se com passos medidos. Mudar? Que belo e cômodo verbo para quem já colheu mais do que semeou. Olha para você, tremendo por medo do próprio reflexo. Ela encosta a mão no ombro dele, gesto quase íntimo, calculado para atormentar. Ou me ajuda a pegar as joias da casa do Candinho, ou eu abro a boca e conto tudo. Simples assim. Pense bem, você vai perder o que tem ou vai perder a liberdade? E a diferença entre essas perdas é que uma dói mais no orgulho e a outra no corpo. Celso a empurra, num ímpeto de desespero que logo se converte em culpa. Sandra, por favor, não faça, implora. Eu não queria que Samir sofresse. Eu pensei que escondendo, eu evitava mais dor. Ela finge surpresa, com uma risada curta, sarcástica. Que nobre pensamento, irmão. Proteger o menino tirando-o do pai. Uma filantropia curiosa. Você devia ter pensado no que é certo, não no que te dá vantagem. Sandra já não disfarça o prazer de ver o irmão ajoelhado diante do dilema. Com voz serena, quase maternal, dita os termos. Você tem até o fim da noite. Não adianta inventar desculpas ou pega as joias, ou ver Candinho transformar a sua vida numa jaula quando souber que seu próprio amigo cuidou de esconder o filho dele. Celso, vencido, tenta arrancar uma negociação. E se eu não conseguir, se der errado? Ela encosta o rosto no dele, sussurra com veneno elegante. Aí, meu caro, a cadeia vai ser sua companhia. Candinho pode ser caipira, mas sabe proteger o que é seu. Quando souber que você escondeu o filho dele, vai querer justiça. E justiça, meu querido, não costuma ser branda. Sandra recua, como quem já assumiu a vitória. Agora vai, vá buscar o que é meu. E não venha com histórias. Eu não quero saber dos seus motivos.
Ainda tenho assuntos a resolver antes de partir. Ela ajeita o casaco com naturalidade, fingindo impaciência. Quando eu voltar, quero as joias em minhas mãos. Celso a observa sair, o corpo doendo de remorso e medo. Sua mente roda como moinho. O que será de sua honra, de sua amizade com Candinho? Antes que consiga formular um plano, Sandra já atravessa o portão e some na rua escura. Sozinha, Sandra sorri com uma caligrafia de ódio. Passa a ponta dos dedos no lábio e fala baixo, para si mesma, como quem grava um juramento. Vou tirar da sua vida aquilo que ele mais ama. Dita vai pagar caro por tudo o que Candinho me fez passar. O seu riso, contido e cruel, ecoa na casa vazia. Lá fora, a cidade segue alheia. Dentro, a contagem regressiva começa. Celso, agora sem saída aparente, encara o relógio e sente o tempo se fechar. A chantagem acende uma fogueira que promete consumir laços, verdades e talvez trazer à tona segredos enterrados, segredos que ninguém ali imagina o estrago que farão quando explodirem. Candinho dá um último beijo na testa de Dita, ajeita o chapéu com carinho e se encaminha para a porta. A noite está macia, os sons da rua abafados. Mesmo assim, algo no ar parece levemente deslocado. Enquanto sai, ele para um instante no batente e olha de volta. Uma imagem rápida cruza a calçada, uma silhueta que some num canto escuro, algo que remete a Sandra. O coração dá um salto pequeno, indistinto. Devo estar vendo coisas, pensa ele, forçando um sorriso inútil para si mesmo. A cabeça cansada me pregando peça. A cada passo, afastando-se da casa, Candinho repassa a imagem. Um vulto, um gesto que poderia ter sido um lenço, talvez a sombra de um sobretudo. O instinto de caipira, que sempre lhe serviu como bússola, lateja pequeno uma pulga atrás da orelha que insiste. Você viu aquilo mesmo, parecia muito a Sandra. Ainda assim, ele reprime a preocupação. Consolo-se com o raciocínio simples. Sandra está morta. Ponto final. Na calçada, Sandra observa a cena do alto de uma sombra e por trás dos óculos escuros da noite, um sorriso calculado se forma. Ela espera o carro desaparecer, conta mentalmente o tempo certo e quando o som do motor some, emenda o passo e entra no quintal como quem entra numa casa alheia pela primeira vez com cuidado e com propósito. Seu corpo é silêncio, sua mente, uma lista de cobranças. Dita dorme com uma respiração pausada, mas a sensação estranha de não estar sozinha a chama de volta à vida. Sente uma mão do tempo mexer nas memórias, um leve formigamento na nuca. Abre os olhos, a visão ainda turva, e escuta uma voz. É baixa, controlada, já conhecida por ela como ameaça velada. Dita. Chama a voz. Ela ergue a cabeça e vê Sandra, parada na penumbra do quarto, como se o próprio ar carregasse uma sentença. O susto a prende ao lençol. O corpo parece feito de gelo. O quê? Você está viva? Não, não pode ser, pergunta, a voz falhando. Por favor, vá embora. Eu prometo não contar nada. Só me deixe em paz. Eu e o Candinho queremos viver em paz. Sandra caminha até a beira da cama sem pressa, o salto ritmado marcando cada sílaba da sua presença. Um sorriso frio desenha-se nos lábios dela, sem soar nenhuma vez como remorso. Paz? Repete, como se a palavra fosse um gesto cômico. Você teve paz enquanto eu fingia sumir, Dita? Enquanto eu tomava fôlego para planejar a volta? Não me faça rir. Dita tenta se levantar, mas o corpo atrai, as mãos tremem e a garganta queima. Eu pensei que você tivesse morrido. Tenta explicar, mas a fala se perde no medo. Sandra inclina-se levemente, aproxima o rosto do dela, num gesto que deveria parecer íntimo, mas que é pura intimidação. Se você não tivesse aparecido na casa do Candinho naquela noite, talvez nada disso estivesse acontecendo agora, diz. E cada palavra é um cutucar de faca. Mas o destino, querida Dita, tem um senso de humor cruel, porque graças a você,
Minha vingança vai ser maior, muito maior. Dita sente as palavras como um nó apertando o peito. Por favor, Sandra, o que você quer? O que eu fiz para merecer isso? Pergunta, quase implorando. Sandra solta um riso seco, sem alegria. Você sabe o que eu quero. Eu quero que você sinta o mesmo medo que eu senti por anos. Eu quero que veja o Candinho perder o que mais ama. E se na primeira vez eu falhei, agora eu não vou errar, não mais. Há uma maldade serena na certeza com que ela fala. Nenhuma pressa em agir, porque já arquitetou cada etapa. Dita encolhe-se na cama, o rosto molhado, enquanto Sandra, parada no limiar do quarto, esconde por trás de um gesto quase maternal a própria ferocidade. Lá fora, na rua, Candinho caminha despreocupado, sem desconfiar que naquela mesma hora, a vida que ele construiu com Dita foi invadida por uma sombra capaz de transformar carinho em ruína. Dentro da casa, o sussurro de Sandra é a nova sentença. Ela prometeu não errar, e por trás da promessa há um plano meticuloso que ainda vai explodir como bomba no coração de Candinho e de todos que amam Dita. Candinho chega em casa ainda com o pensamento inquieto. A sensação de ter visto Sandra rondando a casa de Dita não sai da cabeça dele. O caipira empurra a porta, mas o que vê o deixa em alerta. Celso está ajoelhado diante do cofre, com as mãos trêmulas remexendo nas joias de família. Por um instante, o tempo parece parar. O olhar de Candinho se torna duro, de incredulidade. "O que você está fazendo aí, Celso?" pergunta ele, a voz embargada pela mistura de raiva e decepção. Celso se vira, o rosto pálido como cera. Tenta sorrir, tenta disfarçar, mas o nervosismo o entrega. Eu posso explicar." "Explicar o quê? Que tá me roubando?" retruca Candinho, avançando um passo. "Fala logo, homem." Celso engole em seco, sabe que a mentira não vai colar. Fecha os olhos, respira fundo e desaba. "Sandra me obrigou. Ela tá viva, Candinho. Ela me ameaçou, disse que se eu não pegasse as joias para ela, ia acabar comigo." O chão parece sumir sob os pés de Candinho. "O quê?" ele pergunta chocado. "Sandra viva?" Celso confirma com um aceno, visivelmente abalado. "Eu não tive escolha. Ela apareceu de repente, me encurralou. Disse que se eu não ajudasse, contaria um segredo que destruiria tudo entre a gente." Candinho aperta os punhos. O sangue ferve. "Que segredo é esse, Celso? Que mais você está escondendo de mim?" Celso abaixa a cabeça, o olhar fugindo como quem se envergonha do próprio reflexo. "Eu não posso te dizer." "Não pode?" explode Candinho. "Depois de tudo, ainda tem coragem de esconder coisa de mim?" Celso se desespera. "Eu juro, não é o que você está pensando. Eu me arrependo, mas eu tive medo, Candinho. Medo de perder você, medo de perder tudo." Candinho, já em fúria, começa a juntar as peças. Eu sabia que vi Sandra na casa de Dita. Eu tenho que ir para lá agora." E sai às pressas, deixando Celso sem tempo para reagir. Celso o segue, aflito. Espera, não vai sozinho. Mas Candinho já está na rua, determinado, o coração acelerado, tomado pela ideia de proteger Dita. Pouco depois, eles chegam juntos à casa da moça. A porta está entreaberta, o clima no ar é denso. Quando entram, a cena é desesperadora. Sandra está diante de Dita, e a tensão no ar é cortante. Sandra se vira, furiosa ao ver Celso entrando com Candinho. Você me enganou", grita ela, tomada pela fúria. "Era para você ter seguido o plano, seu imprestável." Celso tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula. "Eu digo e repito, eu te amo, Sandra, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar o que você fez." Sandra ri com sarcasmo e veneno. "Amor? Que tipo de amor é esse que me entrega na frente do caipira? Pois então fala, Celso. Conta pra ele o que você fez. Conta tudo." Celso empalidece. "Sandra, não faz isso." "Fala", ela grita, histérica. "Conta pra ele que o filho que ele procura, o filho que ele chora, o menino Samir, nunca sumiu. Que foi você, Celso, quem o escondeu." Candinho arregala os olhos, o corpo inteiro paralisado. "O que você tá dizendo?"
murmura ele, a voz quebrada. Celso tenta se explicar, mas as palavras tropeçam. Eu ajudei a esconder o menino. Foi a ganância, Candinho. Eu não queria que Samir fosse o herdeiro da fortuna. Eu coloquei o garoto num orfanato, o de Zuma. O silêncio que se segue é cruel. Candinho parece perder o ar. O Samir? O menino Samir? Ele pergunta, como quem não quer acreditar. Aquele que sempre foi bom comigo. Meu próprio filho? Celso tenta se aproximar, com os olhos marejados. Eu mudei, Candinho. Eu não sou mais aquele homem. Eu me arrependo de tudo. Me perdoa, por favor. Candinho recua, ferido. Se tivesse mudado mesmo, teria me contado antes. Teria confiado em mim, Celso. Mas preferiu deixar eu sofrer, achando que meu filho tinha morrido. Celso cai de joelhos, o desespero estampado no rosto. Eu tinha medo. Medo de você nunca mais olhar na minha cara. Nesse instante, o barulho da sirene corta o silêncio. O delegado entra com os policiais e avança até Sandra. Ela ainda tenta resistir, mas é contida. Grita, histérica, enquanto a algemam. Eu não posso ir para a cadeia sozinha. Vocês vão se arrepender. Candinho segura Dita, que chora aliviada. O caipira emocionado murmura. Agora a verdade veio à tona, Dita. Agora eu vou atrás do meu filho. Ela o abraça forte, com ternura e esperança. É isso que a gente tem que fazer, Candinho. Vamos contar tudo para o Samir. Ele precisa saber quem é o pai dele. Candinho, com os olhos marejados, balança a cabeça em concordância. O rosto cansado, mas com um brilho novo, o de quem, enfim, tem um motivo para recomeçar. Enquanto o casal se abraça, Celso fica parado, observando de longe. O remorso o devora em silêncio. Ele entende que perdeu tudo: o respeito do primo, a amizade e o perdão que jamais voltará. E ali, no meio da sala, o peso da verdade cai sobre todos, encerrando um ciclo de mentiras que custou caro demais. E a pergunta que paira no ar: será que Candinho deve perdoar Celso? Para escapar da polícia, Sandra foge com Inês. Astutas, elas conseguem despistar Celso e os policiais. Furiosa com Dita por ter estragado seus planos de acabar de uma vez com o Candinho e colocar a mão na fortuna do primo, Sandra parte com Inês para um casebre abandonado, longe da cidade. Enquanto todos enterram uma mulher que na verdade respira, a víbora prepara o próximo bote. Eu tenho que agir. Eu não posso ficar escondida o resto da minha vida. Inês, com o olhar de quem tenta medir o perigo e a oportunidade ao mesmo tempo, sugere cautelosa: e se a gente for para outro país, madame? Recomeçar longe daqui, bem longe dos ouvidos curiosos. Sandra para, vira-se lentamente, um sorriso amargo desenhando-se no rosto. Que país, Inês? Responde com sarcasmo. Você acha que um país aceita uma dívida de tanto veneno? Não. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou cobrar o que é meu. Vou me vingar do Candinho e do meu irmão. Foi culpa do Celso que o golpe não deu certo. Ele preferiu chorar no travesseiro a me ajudar a pegar o que é nosso. Inês arregala os olhos, a voz tremendo entre o medo e a incredulidade. Vingança? Mas e se descobrirem que a senhora não morreu? Eles vão atrás. Vão nos cercar. Celso, a polícia. Ela pausa, posicionando o corpo como quem tenta bloquear uma tempestade. Sandra solta uma gargalhada curta, dissimulada, cheia de desprezo. Deixe-os cavar sua própria cova, Inês. Eles acreditam no meu funeral, no meu caixão fechado. Viram a fumaça, choraram, cantaram a morte da Sandra. Incrível, não é? Como as pessoas se contentam com imagens e esculturas de mentira. Ela aproxima o rosto do da mulher, num gesto que mistura carinho falso e ameaça. Eu quero ver o desespero no rosto dos meus inimigos quando perceberem que sua comemoração virou funeral prematuro. Cada um vai pagar por ter me atrapalhado. Inês tenta negociar com prudência. A gente tá sem saída, madame. A prudência manda esfriar a cabeça.
esperar o momento certo. Sandra interrompe em tom dissimulado, quase melífluo. Prudência é para os medrosos. Eu prefiro a alegria da verdade. Ver o Candinho de joelhos, ver o Celso perder o chão. Ela fecha os olhos, imagina o plano e volta com uma risada curta. Aquela caipira, a Dita, achou que fez um favor? Achou que me enterrou? Ela me enterrou viva, de orgulho alheio. Vai pagar. Eles querem bater de frente comigo? Que fiquem de luto então. E com o luto vem a distração, vem o erro, vem a oportunidade. No silêncio que sobra, Sandra observa o horizonte pela fresta da janela. A lua, testemunha indiferente, ilumina seus traços. Inês percebe a mudança. Há uma calma glacial por trás do ódio. O que a senhora vai fazer? Sussurra. Sandra sorri com os dentes, cínica e determinada. Em algumas horas eles vão chorar por quem não precisa mais chorar. E eu vou colher o que é meu. Por fora, o plano soa inclemente. Por dentro é uma teia. Enquanto o mundo inteiro já chora a sua morte, a víbora prepara o próximo bote. E Inês, apesar do medo, sente no coração que foge uma última chance de ouro. Repleta de sarcasmo e desconfiança, Sandra já começa a imaginar as máscaras que vai usar, as palavras mansas que dirá quando voltar a aparecer. Porque para ela, nada é mais delicioso do que dissimular a própria fúria sob um sorriso bem posto. Já é noite quando Sandra, disfarçada e com um olhar ardente de vingança, surge sorrateira no hospital onde Dita está internada. O clima é silencioso. Apenas o som distante dos passos ecoa pelos corredores. Ela caminha com calma, mas há algo de inquietante em cada gesto. Ao passar pela sala de espera, seus olhos encontram uma cena que a faz conter uma risada debochada. Candinho e Celso dormem nas poltronas, exaustos. Com um sorriso torto e a voz carregada de veneno, ela cochicha baixinho. Isso, durmam bem, meus anjinhos, porque logo, logo, essa calmaria vai virar um pesadelo. Sandra segue pelo corredor com ar triunfante, mas disfarça ao cruzar com uma enfermeira. Força um sorriso, cumprimenta e continua, analisando cada porta, cada detalhe, como uma cobra que se esgueira no escuro. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Estela, ainda fragilizada, tem um sobressalto. Um flash de memória atravessa sua mente como um raio. Ela leva as mãos à cabeça e solta um grito desesperado. Túlio, que dormia numa cadeira ao lado da cama, desperta assustado. — O que foi? — pergunta ele, com o coração acelerado. — O que aconteceu, Estela? Ainda atordoada, ela tenta explicar. As palavras saem entrecortadas. Eu consegui me lembrar de uma coisa. Eu acho que eu sou uma enfermeira. Eu me vi no espelho, usando um jaleco. Eu trabalhava no Hospital Central de São Paulo. Túlio se levanta surpreso, mas esconde a inquietação com um meio sorriso. Eu sabia que logo você ia lembrar de algo, diz, tentando parecer calmo, mas por dentro já calcula o que isso pode significar. Estela, empolgada, segura as mãos dele. A gente precisa ir para lá, Túlio. Talvez alguém saiba quem eu sou, quem é a minha família. Ele desvia o olhar, desconfortável, fingindo um riso leve. Não sei se é uma boa ideia, murmura. Eu não quero ter o desprazer de reencontrar o médico que levou minha ex-noiva embora. Estela o encara, confusa, tentando entender aquele tom de amargura. Por favor, insiste ela, com os olhos marejados. Eu sei que sua história é complicada, mas eu preciso lembrar da minha. Túlio suspira, tentando disfarçar o incômodo. Finge ponderar, mas dentro dele há algo mais. Medo. Medo de que a lembrança de Estela traga à tona segredos que ele preferiria manter enterrados. Enquanto isso, o hospital, silencioso, parece pressentir que algo terrível está prestes a acontecer. Sandra abre a porta do quarto como quem entra numa sala de visitas. Calma, contida,
com o sorriso medido de quem já ganhou metade da partida. Dita desperta aos poucos, a voz fraca e confusa quando vê a figura diante da cama. Você não estava morta? O que você está fazendo aqui? Pergunta Dita, atordoada. Sandra inclina a cabeça, o sorriso carregado de sarcasmo. Morta? Que drama! Não podia ir embora sem agradecer a gentileza que você me fez, Dita, de me atrapalhar a passar a perna no candinho assim de bandeja. Você estragou o meu banquete. Dita tenta tomar fôlego, a mão tremendo no lençol. Por favor, deixa o candinho em paz. O que ele fez de tão ruim para a senhora querer tanto o mal dele? Suplica, olhos pedindo clemência. Sandra aproxima-se da beirada da cama, a voz baixa e cortante, sem espetáculo. Você não está em posição de me dar lição nenhuma. Se você não tivesse aparecido naquela hora, o golpe teria dado certo. Agora, por sua causa, você vai experimentar o que era para ser do candinho. A fala bate como um soco. Dita encolhe, o pânico a paralisando. Com voz trêmula, ela tenta entender a fúria alheia. Por que tanto ódio? O que eu fiz para a senhora me odiar assim? Sandra responde com frieza quase clínica, misturando desdém e uma justificativa amarga. Porque ele me tirou tudo. Se aquele homem não tivesse aparecido, eu seria a herdeira legítima dos tios, ao lado do Celso. Eu teria a fortuna inteira. E agora vem você, uma caipira no meio do meu caminho. Dita, num último esforço, tenta apelar ao lado humano daquela mulher que agora lhe parece fantasma. Olha, senhora, até o Celso mudou. A senhora é bonita, fala bem, se veste bem. Por que usar isso para destruir? Use para fazer algo bom. Por que não? Sandra solta um riso curto, gelado, e com um gesto seco puxa o travesseiro que sustenta a cabeça de Dita. Conselhos de moral vindo de quem? Você acha que eu me comovo? Diz rancorosa. Você é só uma caipira desmantelada que se mete onde não deve. Agora coloca um ponto final nisso. A voz dela tem a calmaria de quem resolve um problema. Dita, tomada pelo terror, perde as forças e desmaia, o corpo mole como flor cortada. Sandra fica à beira da cama, observando, os olhos frios avaliando cada reação, pensando já na próxima peça para ferir Candinho. Não basta destruir a alegria dele. É preciso arrancar a certeza de que ele merece viver em paz. Por fora, o quarto volta ao silêncio. Por dentro, a vilã prepara o passo seguinte, mais calculado, mais cruel. Porque vingança, para ela, não é espetáculo, é resultado. O hospital dorme em vigília silenciosa. Luzes amenas, passos contados, o ar frio de quem espera notícias. Candinho e Celso, roncando nas poltronas da sala de espera, parecem mais bonecos de cera do que homens dormindo em sono pesado. Estela e Túlio chegam ao hospital, arrastando o cansaço, passam por eles sem que a moça reconheça o rosto do amado. Para Estela, todos são estranhos e sombras. Ela anda pelos corredores com a pressa de quem procura uma identidade perdida. As mãos inquietas, os olhos vasculhando rostos que não dizem nada. Pessoas cruzam com ela sem notar um técnico com uma bandeja, uma visitante mascarada enxugando as lágrimas, um enfermeiro que mal ergue o olhar. A invisibilidade a sufoca. Em cada rosto que a ignora, Estela sente o frio da solidão aumentar. No quarto onde Dita jaz, o ar é pesado. Ela desperta confusa, a garganta seca e a respiração curta. Ouve alguém sussurrar o seu nome. Abre os olhos com esforço e vê, como quem não acredita, a sombra de Sandra recortada no batente. A vilã se aproxima sem pressa, o sorriso fino e o olho duro. Ah, acordou, foi? Diz Sandra, com falsa doçura. Prefiro que você me veja nos olhos antes de dizer adeus. Dita, ainda fraca, tenta juntar forças e implora, a voz um fio. O que... Você ainda está aqui. Por favor, vá embora. Eu prometo que não direi a ninguém. Só me deixe em paz.
Deixe eu e o Candinho em paz. Sandra inclina-se, o sarcasmo escorrendo como vinagre. Se você não tivesse aparecido na casa do Candinho, não estaria nesse estado. Mas veja que curioso. Por sua bondade, minha vingança fica maior. Obrigada por isso. A ameaça vem leve, quase um segredo contado ao pé do ouvido. Dita treme. E Sandra, com um gesto calculado, saca algo do bolso, um presentinho, que brilha com promessa de dor. A presença do objeto faz Dita perder a cor. No corredor, o som do nome de Dita atravessa portas. Estela para. Sente um arrepio que desce pela espinha. Sussurra. Eu conheço essa voz. Túlio, que não entende nada, mas pressente perigo, faz o que a coragem manda. Essa mulher parece estar em perigo. Estela não pensa. A peça que faltava no quebra-cabeça cai. Memórias, fragmentos rápidos de água, de escuro, de mãos, desfilam em sua mente como flashes. O jaleco que ela viu, a luz do hospital, um rosto conhecido entre os rostos. Tudo volta. Num estalo, a lembrança explode. Ela é mais do que um rosto perdido. Ela é amiga. É alguém que pode agir. Estela corre pelos corredores com aquela energia recém-descoberta, Túlio correndo atrás, o peito batendo como tambor. A porta do quarto abre num sopro, e ao ver Dita caída e Sandra ao lado da cama, tudo que Estela foi se coloca no mesmo lugar de antes. Ela reconhece o cheiro, o som, o calor do afeto, e então solta o grito que rasga o silêncio do hospital. Dita. O grito é alento e trovão. Sandra se vira, surpresa pelo ímpeto, e pela primeira vez vacila. A dissimulação dá lugar a um lampejo de cálculo puro. Estela avança como quem volta a si por inteiro. E o hospital, que minutos antes a ignorava, agora prende o olhar em duas mulheres que lutam entre a vida e a morte, entre a mentira e a verdade. Sandra, ao ouvir o grito de Estela, gira o corpo com o coração disparado. Os olhos dela se arregalam. Por um segundo, o medo toma conta da vilã, mas logo o pavor dá lugar ao ódio. Estela não hesita, parte para cima com uma força que nem sabia que tinha. Um empurrão, um golpe, o barulho seco da confusão quebrando o silêncio do hospital. Túlio, assustado, corre para o corredor, gritando por socorro, chamando médicos, enfermeiros, qualquer um que possa ajudar. Dentro do quarto, o caos reina. Estela e Sandra rolam pelo chão, trocando empurrões, tapas e insultos. Sandra, furiosa, se debate como fera acuada, enquanto Estela tenta imobilizar. Lá. Maldita! Grita Sandra, a voz rouca de raiva. Sempre aparece alguém para estragar meus planos. Estela assegura com firmeza, o olhar determinado. Você não vai sair daqui, até contar o que pretendia fazer com Dita. Sandra solta uma risada amarga, sarcástica, fingindo calma, mas o desespero transborda nos olhos. Eu não devo nada para ninguém, dispara tentando se soltar. Essa caipira me roubou o que era meu, e agora você quer bancar a heroína? Ridícula! Estela puxa os cabelos da vilã com força, o rosto colado ao dela. Você vai pagar por tudo o que fez. A vilã se enfurece, grita, arranha e em um surto de fúria se joga sobre Estela, empurrando-a contra a parede. O barulho do impacto ecoa pelo quarto. Estela tenta resistir, mas Sandra, tomada pelo ódio, a domina por instantes. Dita, ainda fraca na cama, acorda atordoada com o som da briga. Abre os olhos, tenta se mover, mas o corpo não obedece. Estela, murmura, com a voz falha. Ela se arrasta até a beirada, as pernas bambas, o coração acelerado. Vê Sandra empurrando Estela contra o chão e um desespero a toma. Mesmo sem força, ela se levanta, cambaleando. Não, não faz isso, grita, mas a voz mal sai. Sandra ri, sem parar de atacar. Cale a boca, Dita. Você devia ter ficado morta naquela cama. Com o olhar tomado de coragem, Dita avança, tropeçando, mas decidida. O quarto gira,
As pernas tremem, mas o instinto fala mais alto. Ela agarra o primeiro objeto que encontra, uma bandeja de metal, e, sem pensar, atira contra Sandra. O som é seco. O golpe certeiro faz a vilã cair no chão, atordoada. Por um segundo, o silêncio domina. Ofegante, Stella se ergue e corre até Dita, que ainda tenta se equilibrar. Ela a segura nos braços, emocionada, os olhos marejados. Você me salvou! Dita sorri, com o sotaque doce que sempre a acompanhou. Não, foi você que salvou eu. Achei que não ia sobreviver, mas olha para eu. E olha para você. Você voltou, minha amiga. As duas se abraçam forte, como quem reencontra um pedaço perdido da alma. Stella, ainda confusa, murmura entre lágrimas. Eu ainda tô tentando lembrar de tudo, mas... Tá voltando, Dita. Eu tô lembrando de você, de nós. Dita, com o rosto iluminado pela emoção, acaricia o rosto da amiga. O importante é que você tá aqui. O resto, a gente dá um jeito. Do chão, Sandra começa a se mover, gemendo de dor. O olhar dela é de puro ódio, mas o corpo já não obedece. Enfermeiros entram apressados com Túlio logo atrás, surpreso com a cena. Dita e Stella abraçadas e a vilã caída, desacordada. O alívio é palpável. Stella respira fundo, ainda tremendo. Dita segura sua mão e diz, com firmeza: Agora acabou, Estelinha. Essa mulher não vai mais fazer mal para ninguém. Ao entrarem na sala do hospital, Candinho e Celso param abruptamente. O que vem à frente desafia qualquer lógica. Sandra, a vilã que todos acreditavam estar morta, está viva, de pé e com o olhar mais afiado do que nunca. Candinho arregala os olhos, a voz saindo em um misto de incredulidade e ironia. Minha nossa, essa cobra tá viva. Sandra, ao ouvir, deixa escapar um riso frio e venenoso. Cada palavra sua é carregada de desprezo. Sempre dá tudo certo para você, Candinho. Sempre, não é mesmo? Candinho sorri, acalma controlando a raiva, e responde firme, desafiador. Esse é o final para pessoas ruins, Sandra. Mulher azeda, fria e sem coração, é você. O sarcasmo em sua voz é quase palpável, e a humilhação faz Sandra recuar alguns passos, a respiração pesada. Ela rasteja pelo chão, implorando por ajuda, olhando para Celso com olhos suplicantes. Celso, por favor, me ajuda. Eu não fiz tudo sozinha. Celso se mantém rígido, o choque estampado no rosto. Ele percebe que, além de sua irmã não ter morrido coisa nenhuma, Stella, seu grande amor, também está viva, bem e saudável, ali bem diante dele. A mistura de alegria e indignação o deixa momentaneamente sem palavras, mas a raiva pela irmã fala mais alto. Não existe ajuda para você, Sandra. Você passou de todos os limites. Agora vai pagar por cada ato seu. Stella, ainda com a memória confusa, sente algo despertar dentro de si ao ver Celso. Fragmentos de flashbacks de momentos juntos surgem, memórias perdidas de risos, juras e beijos. Um brilho de reconhecimento atravessa seus olhos enquanto ela se aproxima, a voz trêmula de emoção. Celso, meu amor, quanto tempo! Celso, emocionado, a envolve em um abraço protetor, a força do vínculo falando mais alto do que qualquer desconfiança. Por impulso, Stella se inclina, tentando beijá-lo, mas Túlio surge no meio do abraço, interrompendo o momento. Seu olhar é de alerta e a voz firme. Ei, quem é esse, Stella? O ar se enche de tensão. Celso recua ligeiramente, indignado, o ciúme começando a aflorar. Um desentendimento inevitável pelo amor de Stella começa a faiscar entre Túlio e Celso, cada um tentando medir forças e intenções. O clima esquenta, faíscas de rivalidade surgindo, mas Candinho, percebendo o risco de piorar a situação, interfere com ironia e autoridade. Parem! Esse não é nem o lugar nem a hora para esse tipo de briga. O que importa agora é que Dita e Stella estão bem. Isso sim é motivo de alívio. As palavras de Candinho funcionam como um freio na tensão,
Todos respiram fundo, ainda cheios de adrenalina, observando as expressões uns dos outros. Sandra, no chão, tenta retomar o controle, mas percebe que perdeu a vez. Está sem saída, vulnerável, enquanto seus inimigos sorriem com a certeza de que sua era de terror acabou, pelo menos por enquanto. Celso mantém Stella perto, a observa com olhos cheios de cuidado e carinho, enquanto Túlio se afasta alguns passos, ainda desconfiado, mas controlando a própria fúria. Candinho, ao lado, encara Sandra com um misto de desprezo e satisfação, consciente de que a justiça, mesmo que tardia, finalmente se faz presente. Sandra, no chão, respira com dificuldade, tentando bolar algum plano de fuga, mas a frustração e a humilhação falam mais alto. Seus olhos percorrem os rostos à sua volta, a raiva fervendo, mas ela sabe que não tem saída. É o fim de uma batalha e o começo de uma nova fase de reviravoltas que ninguém espera. Stella, segurando a mão de Dita, murmura, ainda emocionada: "Está tudo bem agora, estamos juntas, e isso é o que importa." O hospital se enche de um silêncio carregado de alívio, tensão e a certeza de que, depois de tanto sofrimento, algumas coisas finalmente voltam a seu lugar. Enquanto todos ainda respiram o peso do confronto, Sandra tenta levantar, a raiva transbordando em cada movimento. Mas Celso, Candinho e até Túlio não deixam margem para a fuga. Com um gesto firme de Candinho, Sandra é agarrada e, sem resistência possível, é jogada na levada da polícia que aguardava do lado de fora. O grito de desespero da vilã ecoa pelos corredores do hospital. "Não, vocês não podem me fazer isso. Eu vou voltar. Eu vou acabar com todos vocês." A sirene da viatura soa e Sandra, algemada, é levada aos gritos, o olhar cheio de ódio lançado para trás, prometendo vingança, mas agora sem força para concretizá-la. Candinho cruza os braços, um sorriso de satisfação misturado com cansaço se formando no rosto. Enquanto isso, Stella permanece ao lado de Dita, ainda confusa. O coração dela está dividido. Celso, seu amor antigo, tão próximo, tão familiar, desperta nela memórias e emoções que nunca se apagaram. Túlio, por outro lado, o amigo protetor, aquele que salvou sua vida e esteve ao seu lado desde que tudo começou a desmoronar, representa segurança e apoio incondicional. Ela observa os dois, o olhar indeciso, sentindo o peso de escolher entre o passado que ainda a chama e o presente que a protege. Eu não sei", murmura Stella, segurando a mão de Dita. "Eu não quero magoar ninguém, mas também não posso ignorar o que meu coração sente." Dita sorri suavemente, apertando a mão da amiga. "Não precisa decidir agora. O importante é que estamos vivas, juntas e livres da Sandra. O resto vem no seu tempo." Celso se aproxima, oferecendo um abraço reconfortante, enquanto Túlio permanece um pouco afastado, observando com respeito, mas com o coração apertado. A tensão amorosa permanece no ar, mas agora envolta em esperança. Candinho, observando tudo de canto, comenta com um sorriso sarcástico: "Bom, pelo menos a Dita não está mais em perigo, e a maluca foi presa. Agora só falta vocês resolverem esse romance aí de vocês." Risos contidos se espalham entre eles, e Dita abraça Stella de novo aliviada. O hospital, antes palco de medo e tensão, se transforma em símbolo de recomeço. Sandra, aos gritos na viatura, é apenas uma lembrança viva do que passaram. Uma vilã derrotada, mas com promessa de retorno. Enquanto os heróis respiram, conscientes de que suas vidas nunca mais serão as mesmas. Mas a amizade e os laços de amor venceram, pelo menos por agora. No horizonte, a cidade começa a acordar, e o destino de Stella, entre Celso e Túlio, fica aberto, deixando uma ponta de suspense para o futuro, um toque clássico de novela. O amor verdadeiro ainda precisa ser decidido, mas o mal finalmente foi contido.